Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Voz Terapia. Esse podcast que ele é meu, seu, ele é nosso. Então fique à vontade para assistir, para ouvir, aonde você estiver assistindo e ouvindo aí, qual plataforma. Fique à vontade para curtir esse conteúdo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, então muito interessante, né? Que acho que é mais do meu interesse do que talvez de vocês. Eu fiquei muito curioso para saber como é a psicologia hospitalar, então fiquei caçando o psicólogo hospitalar, pelo amor de Deus, que eu não achava, consegui por meio da Aline. Então, sem mais delongas, quero aqui pedir que o nosso convidado se apresente. Por favor, se apresente, fale quem você é, fique à vontade. Obrigado por ter vindo, aceito o convite. Vamos lá. Bom, meu nome é Eugênio, eu sou psicólogo hospitalar, psicólogo clínico também, nesse momento mais hospitalar que clínico. Já estou na área desde 2017, fiz dois cursos em 17, né, e comecei a atuar mesmo dentro do hospital já em 18. Certo. E aí 18 para cá venho trabalhando na área hospitalar, né, trabalhando com psicologia, psicologia hospitalar geral, né, que aí vai UTI, pacientes internados, pronto atendimento e também os pacientes de hemodiálise, que eu atuo hoje. Sim, bacana. E sempre que eu trago um convidado que é psicólogo, eu pergunto o motivo pelo qual essa pessoa decidiu escolher a profissão psicologia. Então eu pergunto para você, por que raios você entendeu que deveria ter feito, eu quero fazer psicologia, sei lá, deu na telha, o que foi? O que te levou para essa profissão? Demorou bastante, né? Eu falo que eu sou meio atrasado no processo, tardio, né? Por exemplo, fui fazer psicologia hospitalar com 47 anos, né? Sim. Nunca é tarde para começar. Claro. O meu caso é um deles. Então eu trabalhava com jovens dentro da paróquia, tinha muito trabalho com dependência química, né? E eu sentia necessidade de ter algo a mais, de buscar um pouco de conhecimento maior para poder atender essas pessoas, e eu comecei a fazer psicologia por conta do trabalho com dependência química. Sim. Né? Então, o princípio do motivo da psicologia foi esse. E também tinha muito aquelas coisas, como tinha uma posição de liderança, todo mundo buscava, todo mundo procurava, orientava bastante os jovens e tudo mais, e por isso... É que no meio do cunho religioso sempre tem a busca por aconselhamentos, né? Às vezes você é um líder, sei lá, um pastor, um padre, sei lá, algum tipo de liderança dentro da igreja, aí sempre ele vem como sendo líder, traz o aconselhamento. Aí por esse motivo você entendeu que cabia ali, a psicologia faz sentido para mim? Eu precisava de algo que me desse um pouco mais de suporte. Embasamento, né? Até de conhecer, né? Para não falar besteira para as pessoas. Sim. Então me ajudou muito, né? Quando fui procurar, muitas pessoas até me disseram, não, eu ouvi os dois lados, né? Você vai deixar de acreditar em Deus, ou você vai você não pode ser da igreja, ou você... Nada a ver. Nada a ver. Os dois conceitos, na verdade, se reforçaram. Sim, isso é verdade. A minha fé se consolidou ainda mais, e ao mesmo tempo a minha condição de cientista, né, como profissional de ciência, também profunda. Na verdade, eu não acho que os dois se chocam, não, eu acho que se complementam, e eu acho que isso que é interessante. Sim. Tem muitas dessas pessoas que acreditam, né? Ou a pessoa, quando ela não tem necessariamente uma religião, ela fala totalmente contra a religião. E outra, quando a pessoa tem uma religião, ela fala totalmente contra a ciência. E não necessariamente é a realidade. Dá para você... não que necessariamente você vai misturar uma coisa com outra, mas dá para as duas comungarem, né? Andarem juntas ali, né? Eu parto de uma resolução que é da Organização Mundial da Saúde, que é de 97, se eu não me engano, o ano, que diz que o homem é um ser bio, psico, sócio espiritual. Eu não posso negar essa realidade do ser humano. Sim. Antes, muitas linhas, até da psicologia, falam só em bio, psico e social. Mas não, a espiritualidade é uma coisa do ser humano. A antropologia nos fala isso. Sim. A história nos fala isso. Por mais que se negue essa condição, ela existe.
o que se acredita, se acredita em Deus, se acredita em Buda, se acredita em Oxalá, se acredita em qualquer coisa que a pessoa acredite, é uma condição de espiritualidade. Faz parte dela. Até mesmo na ciência, porque é a crença, o que é para essa pessoa é sagrado. Uhum. Eu falo que um dos pacientes mais interessantes que eu atendi no hospital, ele era cético no ponto de vista religioso, mas a ciência para ele era algo sagrado. Sim. Então ele tinha assim uma espiritualidade Ligada à ciência. Né? Hoje até tem umas linhas nos Estados Unidos, até o Tom Cruise faz parte de uma linha dessas, que tem a ciência como algo a ser venerado. Uhum. Sim. Não deixa de ser uma crença. Não é? É uma crença. Uma coisa que eu falo muito para meus pacientes é que nós somos divididos em 3 partes: o físico, o emocional e o espiritual. Essas três áreas, na minha percepção, elas têm que andar juntas ou têm que funcionar. Se o físico está funcionando e o emocional está funcionando, mas o espiritual não está funcionando, as outras duas não vão funcionar direito. E por aí vai, e vice-versa, tá? Podia aqui ficar mudando de um para o outro. Nós temos que funcionar nessas 3 áreas. Se essas coisas não funcionam, você não funciona totalmente. Você pode estar bem espiritualmente, bem emocionalmente, e mais fisicamente você não está bem. Né? Então, acho que também parte desse pressuposto de que nós somos divididos em algumas áreas da nossa vida, algumas partes da nossa vida que elas têm que funcionar, porque senão não flui, não vai para frente, né? Você disse divididos. Eu acho que assim, na verdade a gente é unido nessas partes. Uhum, boa. E aí quando elas se dividem, desestrutura. Perfeito. Né? Elas se unem, né? Aí... Elas são unidas, porque elas estão na nossa integralidade. Sim. Né? Então quando eu, em algum momento, em alguma dessas situações, ela se quebra, eu quebro todo. Sim. É a base. Perfeito. É a base. Bem colocado. Vamos para o assunto. A gente divagou um pouco, mas vamos para o assunto. Como é que foi para você entrar nesse meio da psicologia hospitalar? Como é que você se entendeu como, poxa, eu acho que já me formei como psicólogo clínico, tal, tudo mais, agora eu vou para a psicologia hospitalar. De onde veio essa ideia, né? Então, na faculdade eu tive uma formação muito vaga sobre psicologia hospitalar, ruim mesmo, na verdade. Eu tinha um professor que ele era fabuloso, mas na parte clínica. Sim. Na parte hospitalar ele não atendia. E quando você não tem uma vivência prática da coisa, não tem como você entender. Sim. Principalmente falando de hospital. A prática é muito importante, né? A gente estava falando até em off Eu preciso ver. Sim. Eu preciso ver, eu preciso conhecer. Né? Então, assim, eu tinha um preconceito com relação à psicologia hospitalar por conta desse professor, do que trouxe e tal. Até porque eu tinha um conceito muito de clínica, né? Que eu achava que era clínica, que não dava para interromper atendimento, que a sessão tinha que ter tempo. Não. Tudo aquilo que a gente aprende, né? Da faculdade. Mas na parte clínica, isso ok. Na parte hospitalar, isso não ok. É outro ambiente. É outra condição. Por quê? A prioridade do paciente, muitas vezes, não é conversar com o psicólogo, é receber a medicação. Né? Sim. Ou outra, você está conversando com o paciente fala, ai, que dor. Não vai rolar nada. Né? Não tem contexto. Então, entender que a medicação é o primeiro ponto. Às vezes o médico, porque o psicólogo ele vai atender um paciente direcionado. O médico ele tem que atender o hospital inteiro. Sim. Então, assim, é uma demanda gigantesca para o médico. Então, ele tem que chegar, ver o paciente e sair. Sim. A gente tem um número menor de atendimento. Por outro lado, nosso atendimento ele pode ser mais extenso. Sim. Então, quando eu estou em atendimento, o médico chega, eu saio. Ou fico, até para ver o que esse médico está falando para esse paciente, entender esse problema melhor e até dentro da abordagem do que a gente vai tratar melhor. Voltando um pouco na condição do porquê, a primeira questão, na verdade, foi financeira. Porque eu trabalhei muito tempo em parte de treinamento, partes de RH, que foi uma área que eu não me identifiquei, apesar de ter trabalhado muitos anos com isso. E estava buscando uma outra coisa, e via na psicologia hospitalar uma forma de se manter e de também exercer aquilo que eu amo, que é a psicologia. Ter estabilidade e também trabalhar na área. Mas eu era muito reticente à psicologia hospitalar por conta desses preconceitos que eu tinha.
E aí eu fui fazer um curso no Hospital Sepaco, que é um curso muito bom que eles têm lá, que é um curso de aprimoramento de psicologia hospitalar que dura 2 meses, 3 meses mais ou menos. E ali eu tive um contato com a psicologia hospitalar. Bacana. Bem bacana. E aí, no meu penúltimo dia no curso, teve um fato. Eu tenho uma amiga que inclusive morava aqui próximo, agora ela está morando em São Caetano. Eu estava no terceiro andar do Hospital Sepaco, e um amigo me ligou, falou, nossa amiga foi levar o filho para fazer um tratamento aí no hospital, e ela descobriu um tumor no cérebro. E eu falei, ela está em que andar? Ela falou, está no terceiro andar. Eu falei, que quarto? Quarto tal. Ela estava no quarto atrás de mim. Eu estava no terceiro andar. Eu falei, beleza, eu vou lá. Aí conversei com a supervisora, ela falou, não, tudo bem, pode ir lá. E eu fui conversar com a minha amiga que estava desesperada. Já tinha feito alguns atendimentos ali dentro do hospital, já começava a entender aquela dinâmica. Mas quando eu conversei com a minha amiga, não como psicólogo, mas como um amigo, que também entendia a dinâmica do hospital, ali tudo se transformou. Sim. Já vinha gostando do que eu estava vendo, do que eu estava aprendendo, do que eu estava começando a apreciar, né? E essa amiga é viva ainda, isso já tem 5 anos, ela tem esse tumor, ela trata e agora tá legal, tá bem, né? É uma batalha. Com certeza. E foi muito rico para mim aquele momento. E para ela também foi muito bom, porque tranquilizou, acalmou, orientou. Porque você encontra uma pessoa que você conhece, que você confia. Nós temos uma amizade de muitos anos. Né? Hoje já são, acho que, conheci ela há mais de 20 anos. Muito tempo. Muito tempo. Uma vida. Uma vida. Né? E aí a gente... Falei, bom, acabou o curso. Falei, e agora? E aí acabou o curso acabou em agosto. Não, acabou em junho. Em julho teve um curso de... um simpósio sobre cuidados paliativos no Hospital Oswaldo Cruz. E aí eu fui fazer esse simpósio. Aí fui no simpósio, gostei demais. Imagino. Aí já em julho. Quando foi agosto, eu recebi uma ligação de um lugar que eu tinha feito inscrição para um curso de psico-oncologia, só que na época eu não pude ir. E aí eu fui concorrer a uma bolsa para esse curso. Bacana. E aí eu fui concorrer a uma bolsa, assim, tipo, eu na época cheguei em casa, recebi a ligação, e aí a pessoa falou, olha, tenho uma vaga aqui para psicologia, para fazer um curso de psico-oncologia, você quer fazer? E eu tinha me decidido que eu queria trabalhar com pessoas oncológicas. Certo. Essa era uma decisão que era clara para mim. E aí você recebe uma ligação às 2:30 da tarde te oferecendo uma bolsa para trabalhar com psico-oncologia. A fome com a vontade Tá de comer. Fui. Cheguei, né, pensando que ia fazer uma prova. Fui conversar com o dono da instituição. Hoje esse curso não tem mais bolsa, pelo que eu saiba. E aí a pessoa olhou para mim e conversou, olha, o curso é assim, assim, assado, funciona assim, assim, assado, você tem que fazer isso, isso aqui. Aí eu, tá, mas a prova? Não, tudo bem, a aula começa dia 17 de setembro. Ok. E aí fiz o meu curso de aprimoramento em psico-oncologia, que não era um curso de especialização. E aí eu comecei a tomar contato com a psicologia hospitalar, e aí enfim, aí o bicho mordeu. Você tá até hoje. Aí o bicho mordeu, aí a paixão foi... aí não tem jeito. Não, aí não tem acordo. Porque você começa a ver a vida de uma outra forma, você começa a rever a sua própria vida, você começa a olhar para a vida de uma forma diferente. Isso é verdade. Você não é a primeira pessoa que me fala isso. Eu já conversei com outras pessoas que trabalharam ou trabalham no hospital
E eles falam isso, quando você está dentro do hospital, você começa a ressignificar algumas coisas e dar mais valor à vida do que qualquer outra coisa. Porque o hospital é o lugar onde você está, se não debilitado, quase debilitado, né? Quando você está internado lá. Sim. Você não tem total poder sobre a sua vida. Você não tem nenhum poder. É. E aí você percebe que, na verdade, você não tem nenhum poder sobre a sua vida. Eu Não falo- importa se você tem $1 bilhão ou nenhum centavo. A condição é a mesma, né? A condição é a mesma. A Tá, gente você pode tá pegar, por dependente do exemplo, o criador da Apple, o Steve Jobs. Steve Jobs, né? Que quando teve o diagnóstico dele de câncer, o câncer dele era reversível. Não sabia dessa. O câncer dele era reversível. Sabe o que ele fez? Eu não tenho isso, eu vou fazer um tratamento alternativo. Que com certeza não deu certo. Quando ele voltou, o câncer dele já tinha se espalhado. Aí a coisa muda de figura. Esse pessoal que é dono de startup, né? Em vez de fazer um negócio que é mais normal, mais comum, mais acessível. Ele tinha toda a condição, ele tinha todo o tratamento e ele poderia estar vivo até hoje numa boa. Mas optou pelo alternativo. O problema é dar ouvido a muitas coisas, né? Sim, sim. Então se aprende muitas coisas. Uma das coisas que eu aprendi lá com os oncologistas, os médicos fantásticos com quem eu já trabalhei, o pessoal fala muito, uma coisa que é muito complicado dentro de hospital, assim, a pessoa fica doente, toma isso aqui, toma aquilo lá. Seja o que for. É verdade. Não faz mal. Se não fizer mal, se não fizer bem, mal também não faz. Isso não é uma verdade. Porque muitas vezes vou dar um exemplo simples. Né? Eu vou até entrar no lado da nutrição, mas com conhecimento de causa. Sim, sim. Se eu tomar suco de cenoura com laranja, a vitamina C da laranja quebra a vitamina A da cenoura. Sim. Então, uma se sobrepõe à outra. Então, é como se eu vou sentir o gosto da cenoura, mas a vitamina dela não vai estar lá. Sim. Entendeu? E isso acontece com vários medicamentos. Então, às vezes, você está tomando uma substância que pode interferir num medicamento que pode ajudar a pessoa ou até salvar a vida dessa pessoa. Se esse produto ou coisa que a pessoa toma, chá ou sei lá o que, interferir na ação do medicamento, a pessoa pode morrer por conta daquilo que não ia fazer daquilo que não ia fazer mal. Sim, perfeito. Me colocou. Por isso que, assim, a pessoa está em tratamento oncológico, está em tratamento, seja lá do que for, segue o que seu médico está falando. Sim. Segue o que a equipe, né, multidisciplinar. Hoje a gente tem um trabalho muito importante dentro do hospital, que é a equipe multidisciplinar, um nutricionista, assistente social, fisioterapeuta, fono, a psicologia também. O que essas pessoas, muitas vezes eu sou chamado dentro do hospital porque o paciente não quer fazer fisioterapia. Né? E aí mas o cara não quer fazer fisioterapia, o que o psicólogo tem a ver com isso? Isso é o problema do fisioterapeuta, certo? Certo. Errado. Porque nós somos uma equipe. Verdade. Né? Porque o problema não está no problema, está aqui. Sim. Então eu preciso sim intervir para que essa pessoa compreenda a necessidade da fisioterapia. Entender o motivo pelo qual ela... Qual a razão que você não quer fazer? Tá tão resistente, né? Exato. E a primeira coisa que eu pergunto, eu falo, você não quer ir para casa? Você não quer voltar a andar? Quero. Então faz fisioterapia. Não tem outra forma. Sim. Não dá para ficar maciando, né, nesse momento. Não. Às vezes você precisa... Né? Lógico que você vai falar isso dentro de um momento que a condição já está estabelecida. Sim. Você já fez um vínculo. Claro. Você não vai que foi uma coisa muito interessante que eu aprendi no hospital, que é a abordagem inicial. Que é muito diferente da clínica. Sim, na clínica é tudo calma. Não, é diferente. Mas porque você entra num quarto com uma pessoa que não sabe quem você é, o que você está fazendo ali, para que ela vai falar com psicólogos que ela não está louca. Porque é o que a gente mais escuta. Sim, sim. Né? A primeira coisa que eu falo, eu chego no quarto, né? Eu já tenho os dados do paciente, o paciente tem um prontuário, você lê o prontuário do paciente e você chega para esse atendimento.
A minha abordagem é sempre assim, com todos os pacientes. Oi, tudo bem? E aí, Davi? Olha, eu sou o Eugênio, sou psicólogo aqui do hospital. Eu passo para visitar alguns pacientes e eu vim te conhecer. O que te trouxe aqui? O que aconteceu contigo? Me fala. Como é que você tá? Rapaz, não tem jeito. A pessoa... Falta tudo. Acho que eu tive 2 recusas em 5 anos. Tá bom, né? Tá ótimo. Tá ótimo. A taxa de rejeição tá baixa. Tá baixo. 2%. Tá bom. Sim, tá ótimo. Né? Então, assim, funciona muito bem porque os pacientes se sentem acolhidos. E a primeira questão dentro do ambiente hospitalar é o acolhimento. Perfeito. É esse acolher. Então, quando eu acolho essa pessoa, aí a coisa acontece, a coisa flui. Bacana. Tem pacientes que são mais reticentes, tem pacientes que são mais abertos, mas a coisa acontece. E aí você encontra de tudo dentro do hospital. Sim. De tudo. Você encontra dependência química, você encontra pessoas com tentativa de suicídio, que aliás é uma coisa que a gente pode abordar aqui, porque é uma coisa que vem multiplicando assim assustadoramente de 19 para cá, não de 20 para cá, mas de 19 para cá. Né? Então isso está mudando e mudando principalmente nas faixas etárias menores. Sim. Que é o que mais nos preocupa de uma forma geral como equipe multi. Isso é verdade. Eu trouxe um profissional para falar aqui sobre suicídio e a gente abordou muito esse assunto sobre por que tem aumentado tanto, né? A gente entrou algumas vertentes, algumas situações que podem estar afetando, mas foi um dos motivos pelo qual eu chamei. Por quê? Por conta desse alarme, desse sinal que me deu. Tipo, poxa, tá muito forte, não é de hoje. Já em 2019 já acontecia, já estava um movimento grande de tentativas, ou então até mesmo de ações com suicídio. Mas aí por isso eu trouxe também o Guilherme aqui para ele falar um pouco disso, porque foi super necessário e ajudou pra caramba, assim. Mas assim, vai ajudar outras pessoas também, lógico. Mas sim, o que tem de casos de suicídio é absurdo. Pra você ter ideia, assim, não sei se ele trouxe, eu não cheguei a ver esse post. Eu vi o coisa, mas acabei não conseguindo, na correria. Muita coisa para fazer, né? Se gostar, não tem tempo. E nós temos um suicídio a cada 40 segundos e uma tentativa a cada 3. Sim. No mundo. Né? São cerca de 800 mil mortes por ano. É muita coisa. É um número muito alto. Né? Então, assim, mata demais. Né? E a questão fundamental do suicídio é a depressão. É o vazio existencial. Sim. É o vazio de si. Né? É a perca do sentido da vida. Aí a pessoa não tem como... Não acha meios, né? Não acha meios. Por isso que ele falou. E esse é o nosso trabalho ali. Sim. Esse é o nosso trabalho ali. A pessoa não acha meio de lidar com a angústia e o único caminho que ela vê é esse. Antes da pandemia, em 19, de 18 para 19 isso já vinha mudando. De 19 a gente atendia, em 18 eu atendia no hospital que eu trabalhava na época, cerca de um paciente, 3 pacientes por mês no máximo com tentativa de suicídio. Do meio de 19 para frente, a gente nem está falando da pandemia ainda, a gente atendia no mínimo 3 por semana. Muito. Teve semana de eu atender 1 por dia e teve dias de semana de eu atender 3 tentativas. Né? Então assim, eu estou falando de um profissional em um hospital. Quantos hospitais a gente tem no Brasil, no mundo e quantas pessoas acontecem. Sim. Então assim, o nível de mudança é gigantesco. Sim, verdade. É verdade. Porque assim, a crescente, você já até disse, ela tem sido grande, ela tem sido absurda até. E o ponto que me chama mais a atenção é as pessoas não olharem tanto para isso. Perceba, não é falado. Você fala em Janeiro Branco, que está muito devagar. Sim, é bem sucinto. Você tem o mês de setembro amarelo, que é o mês de prevenção do suicídio, que também ainda é pouco.
Porque ele não para, ele não acontece só em setembro, ele não acontece só em janeiro, ele acontece Exato. a todo momento, do tempo que a gente começou aqui, quantas pessoas já... Igual você acabou de trazer os números aí, né? Você trouxe os números dizendo que, poxa, a cada 3 minutos a tentativa é a cada quantos segundos? A cada 40 segundos uma pessoa morre. E a cada 3 segundos uma tenta. 3 segundos? Então eu entendi no errado, mundo, então. No mundo. No mundo. Não é no Brasil, é no mundo. Sim, verdade. Cada 3 segundos uma pessoa tenta se matar em algum lugar do mundo. Pra você ver, né? O quão isso é grande e o quão pouco é falado, grave. Né? No hemisfério norte, no inverno, isso aumenta gradativamente. Isso é fato. Né? Eu ouço dizer, o pessoal até fala que tem a depressão do inverno, né? Tem. Lá dos Estados Unidos, Canadá, tal. Nos países mais frios, de uma forma geral, hemisfério norte, que tem neve, isso o aumento é maior. Sim, é verdade. Bem maior. E, por incrível que pareça, alguns países não têm nenhum trabalho muito forte na área de psicologia. Sim. O Canadá mesmo é um deles. E olha que é país de primeiro mundo, hein? Para algumas coisas. Para essa parte, não é. A saúde geralmente fica de lado, né? A gente sabe disso. Fica bastante. Mas ainda falando da psicologia hospitalar, você consegue me trazer as principais diferenças da psicologia clínica, já que você também atua como clínica, da hospitalar? Quais são as principais diferenças que você vê? Você trouxe algumas aí já. Tá, vamos lá. Vamos Mas se pontuar puder elencar... 30 minutos ou 50 minutos. Na psicologia hospitalar isso não existe. Existem atendimentos na psicologia hospitalar que podem durar 5 minutos. Mas já teve casos de psicologia hospitalar de eu atender paciente 3 horas e meia. Sim. Sério? Sério. E foi necessário. Não, com certeza foi. Né? Ninguém vai fazer um atendimento de 3 horas e meia desnecessariamente. Claro. Então, assim, não é uma coisa você ficar 3 horas e meia. O normal é que ela seja 15, 20, 30 minutos. Às vezes se estende um pouco mais, depende muito da demanda do paciente. Sim. A outra coisa é que, assim, na clínica você está ali, você e o paciente, e é só vocês dois. Sim. No hospital, não. Tem um leito aqui, um leito ali, um leito cá. Começa, se você tiver no... Enfermeiro colocando sonda. Se você tiver numa UTI, os leitos são próximos, dependendo da UTI. Tem UTI que é fechada, ok. Se você estiver no quarto, se for uma enfermaria, vai ter um outro paciente no quarto. Se for um quarto privativo, aí o paciente vai ter a mesma privacidade praticamente de um consultório. Porém, não é igual, por quê? Porque pode entrar o técnico de enfermagem para fazer a medicação, que a medicação é prioridade dentro do hospital. Né? O paciente não vai poder ficar sem a medicação. Claro que não. Né? O paciente com dor, né? Dependendo do que o paciente tem, ele precisa receber a medicação, impreterivelmente. Até porque senão você atrapalha todo o movimento do hospital. Não dá. Às vezes você está conversando com um paciente, chega um médico, e o médico tem que trabalhar todo o hospital, ele tem pouco tempo, ele tem que atender o paciente ali. E é até bom porque a gente às vezes vê a conversa com o médico, a gente começa a ver algumas coisas que a gente começa a entender melhor o caso do paciente, o que o paciente entende do que ele tem, e isso nos dá uma bagagem maior e uma substância maior para o atendimento. Então, assim, esse atendimento dentro do hospital ele pode ter interferências o tempo todo. E você retoma tranquilamente. Sim. Dentro do hospital você tem riscos com infecção, às vezes você tem que se paramentar, você tem que usar luva, tem que usar touca, tem que usar óculos, tem que usar, dependendo do tipo de paciente. Normalmente, o avental só já é o suficiente. Sim. Na maioria dos casos. As diferenças são essas. Relatório você tem que fazer tanto de um quanto de outro. Na clínica você faz da forma como ou a instituição, ou o paciente, ou o psicólogo de consultório resolve fazer. Dentro do hospital você tem um cronograma que você tem que seguir para você fazer, que é o que a gente chama de evolução. Sim, até para toda a equipe acompanhar. Né? Isso. E por um outro lado, você tem que tomar alguns cuidados, porque existem coisas que são sigilosas desse paciente. Sim. Que você não pode expor dentro de um relatório. Perfeito. Aí, por exemplo, às vezes o paciente foi abusado, ou o paciente tem alguma queixa que é muito séria, ou o paciente
fala alguma coisa, descobriu alguma coisa, e por aí vai, ou alguma questão depressiva. Você não pode levar aquilo para a equipe toda. Então você tem que fazer uma coisa mais sucinta, colocar algumas coisas. Sempre importante, uma coisa dentro do hospital é o CID. Sim. Né? Que não é tão relevante na clínica muitas vezes. No hospital ela é essencial. Por quê? Porque quando o médico olhar para aquele evolução, e os médicos leem suas evoluções, os enfermeiros leem suas evoluções, porque eles precisam saber qual é o quadro psicológico desse paciente. Nutricionista, fisioterapeutas, os fonos, né? Porque olhando aquilo, da mesma forma que a gente vai olhar, eu leio constantemente a equipe multi. Por quê? Porque aí eu vou entender o que esse paciente tem como um todo. Você vai ter coisas para trabalhar. Eu vou ter mecanismo, eu vou ter substância, eu vou ter conteúdo até para poder abordar esse paciente. Porque se o paciente não me trouxer alguma coisa, eu sabendo que ele tem determinada circunstância, eu vou papeando. Vai comendo pelas beiradas até eu chegar onde eu quero. Sim. E o paciente solta. Sim, solta. A gente sabe que solta. Ele solta. Ter trabalhado com vendas me ajudou bastante nesse contexto. Sim. Né? Levar a pessoa no papo. Mas aí é pro bem dela, né? E não para benefício de alguém. O que é melhor, né? Sim. Então essas são as principais diferenças que tem da clínica e do hospital. Uhum. Normalmente no hospital você tem um limite de atendimentos dentro do seu horário, né? Às vezes tem alguns hospitais que as pessoas são PJs, tem alguns hospitais que as pessoas são CLTs. Então você tem as duas condições. Sim. Dentro do hospital. Certo. Tá. E na PJ, por exemplo, é determinado pelo contrato que o PJ faz com o hospital, tanto de atendimentos, ou não, e o CLT também como funcionaria? O CLT funciona normalmente... A carga horária. Carga horária. Você tem uma carga horária que você tem que cumprir. Uhum. Dependendo das circunstâncias, você às vezes extrapola, mas aí você tem que acertar aquilo, porque com a questão da pandemia, os hospitais estão enfrentando uma crise que agora que eles estão começando a respirar, na verdade. Porque no começo da pandemia, você não tinha movimento nos hospitais. Os hospitais ficaram vazios por uns 4, 5 meses. E isso gerou um déficit para todo mundo. Sim. Explica o vazio, porque aí as pessoas vão... Mas como assim? Tá cheio o hospital, como tá vazio? Explica esse vazio. Antes da pandemia, no começo da pandemia, ninguém ia para o hospital. Sim. Só ia para o hospital realmente quem estava extremamente numa situação adversa. No meio da pandemia, quando a coisa começou a pegar, aí a coisa começou a mudar. Mas houve um período, quando decretaram de março a julho, foram meses que o hospital ficou praticamente vazio. Uhum. Não tinha movimento nos hospitais. Isso, se você não tem pessoas, se não tem paciente, você não tem rentabilidade. Sim. Do ponto de vista econômico, né? Sim. E isso afetou todos os hospitais, né, de todas as formas. E depois tivemos outros problemas, outras coisas. Sim. Que vieram com a questão da pandemia. Entendi. Agora, uma outra pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Como é que o paciente ele entende a figura do psicólogo no hospital? Porque assim, você vai lá, você está de avental, tudo mais, então às vezes você se parece com todo mundo, né? Uhum. Todo mundo é igual ali. Como é que ele enxerga a figura do Eugênio, por exemplo, dentro do hospital? É uma figura que, por exemplo, ele respeita? É uma figura que ele vê com um certo receio porque acha que é de louco? Como é que as pessoas, ou então a maioria delas, como você falou aí, anos você já atende no hospital, como a maioria delas recebe? Você falou assim, eu chego lá assim, sabe? Mas como é que elas recebem? Tipo, opa, o que está acontecendo aqui? Tem de tudo. Uhum. Né? Tem de tudo. A parte legal é quando você... Uma vez eu atendi uma mulher de um médico, foi muito interessante isso, que ela virou para mim e falou assim, pra que eu vou falar com o psicólogo? Eu não tô louca? Uhum. E não era um médico qualquer, era um médico que tinha um nome muito forte dentro do hospital, dentro da instituição. E aí eu falei para ela, justamente porque a senhora não está louca, que eu posso conversar com a senhora. Porque
Porque se a senhora estivesse louca, a senhora não teria condições de entender o que eu vou falar para a senhora não teria condições de elaborar o que eu estou falando com a senhora, Perfeito. e aí não daria para eu atender a senhora, seria um caso psiquiátrico. Sinal que a senhora pode sim conversar comigo, porque a senhora está me compreendendo. Tá certo? Aí ela... Deu uma volta, né, hein? Dei não só nela, como em vários outros, né? Eu peguei esse exemplo porque foi um dos mais fortes, assim. E aí ela falou, não, você tem razão. E aí fiquei 1h30 com ela. Uhum. E ela não queria falar com psicólogo. E tinha muita demanda de uma pessoa que sofria muito, que tinha acabado de descobrir um câncer muito pesado, que se tratou, né? E que conseguiu e tá bem até hoje. Bacana, bacana. Entendeu? Você trouxe esse relato aí eu vou te fazer outra pergunta baseada em algum relato que você vai trazer. Você pode me contar uma situação de um paciente que te marcou dentro do hospital, que foi assim, muito significativo para você? Dentro do ambiente hospitalar? Tem vários, mas tem um específico que quando eu lembro dele eu me emociono, inclusive, porque ele tinha um câncer terminal, ele sabia que tinha um câncer terminal, e eu fui atendê-lo num sábado de manhã. E ele me chamou e só estava ele no quarto. Eu já havia atendido ele, né? Eu já acompanhava ele, já atendia a esposa, atendia as filhas que vieram dos Estados Unidos para cá, né? Todos sabiam que... E aí ele me disse assim, eu me lembro como se fosse hoje. Eu sou uma pessoa tão boa, eu fiz bem para tanta gente, eu ajudei tanta gente. Ele era um engenheiro muito promissor, assim, né? Fez grandes coisas pelo mundo afora. Ele falou, eu nunca xinguei um subordinado. Eu tratei ele sempre. Todos os meus subordinados foram bem tratados. Ele era meu colaborador. Nem subordinado eu usava esse nome. Ele dizia. Eu ajudava as pessoas. Eu ajudei as pessoas a minha vida inteira. E aí me vem essa doença. Por que isso aconteceu comigo? E aí eu pensei comigo. Eu falei, o que eu falo para essa pessoa? Foi a primeira coisa que me veio na cabeça. E aí eu respondi para ele assim, não, você realmente não merece, e eu falo que ninguém merece. Mas existe um fato. Vamos olhar a história. Quantas pessoas já não morreram de câncer? Uhum. E eu lembro que eu citei Freud, Steve Jobs, e fui citando vários nomes, né? Ele gostava muito de jazz, eu gosto muito de jazz, e aí eu citei vários nomes do jazz que morreram de câncer, como John Coltrane, Michael Brecker, que são saxofonistas fantásticos, e ele olhava assim, verdade. E aí eu falei para ele, não é uma questão de merecer, mas é um fato. Em algum momento na nossa vida, a gente vai adoecer. A única certeza que a gente tem quando a gente nasce é que a gente um dia vai morrer. Nenhuma outra. Quando vai ser, a gente não sabe. Sim. Mas a questão é como a gente vai sair. E diante de tudo que você me disse, você vai sair de cabeça erguida. Porque o que você fez por tantas vidas que você transformou, eu vejo aqui na sua família o amor da sua esposa, o amor das suas filhas. E não acho que isso é uma regra porque você está doente, não. Porque eu vejo muita gente dentro do hospital que as pessoas não vêm ver, porque foram ruins com os outros. Você está recebendo todo o carinho. Olha a atenção de toda a equipe. Ele falou, é verdade. Sim. Olha quantas pessoas que ligam para você para saber como você está. Ele é verdade. E aí ele disse para mim, obrigado. E aí entendemos que ele encontrou um sentido para a própria morte. E é difícil, né? Encontrar um sentido para a morte. Para a vida é difícil, para a morte então pior ainda. Exato. Né? E isso foi no sábado de manhã. Quando eu voltei na segunda de manhã,
Eu entrei no hospital às 9 horas, fui deixar minhas coisas. Quando eu cheguei, recebi a notícia que ele tinha acabado de falecer, em paz. E aí eu fui vê-lo, fui cumprimentar a esposa, as filhas. E aí foi um dia que eu não atendi. Sim. Porque a gente é humano. Claro. Além de tudo, nós somos humanos, né? Por trás do jaleco. Existe um ser humano. Existe um profissional que tem limites e que entendeu que nesse dia não dava. Então, assim, são pessoas assim. Teve outros casos semelhantes, né? Teve um outro caso também que foi meu último atendimento. Eu trabalhava junto com a médica de cuidados paliativos, que é a doutora Milena, que é uma amiga assim, que eu amo assim, de coração, uma médica fantástica, que me ensinou muito, que me ensina muito. E ela me pediu para atender esse paciente. E esse paciente, ele tinha uma fé muito grande, era um paciente muito religioso, assim. E ele me disse uma coisa assim que eu achei muito profunda. Ele era casado, tinha 2 filhos pequenos, a esposa não trabalhava. E ele me disse assim: eu sei que eu vou morrer em breve. Ele tinha um câncer de pâncreas metastático espalhado. E eu sei que Deus pode me curar se Ele quiser. Ele me dizia. Mas se Ele não quiser, tá tudo bem. Porque é a vontade dele que tem que ser feita e não a minha. E aí eu vi alguém que realmente vivia aquilo que acreditava e não só falava. Mas não só isso. Mas eu estou em paz, porque eu sei que eles vão ficar bem. E você sentir paz numa pessoa que está morrendo, que ela mesma sabe, né? Que ele sabia. Tanto que ele morreu 3 dias depois. Não era uma coisa que se prolongava. E deixou a mulher e filhos em paz. Sim. É lógico que para a mulher e para os filhos foi uma perda gigantesca. Acho que para a comunidade onde ele vivia foi uma perda imensa, porque era uma pessoa extraordinária, fantástica, de uma alma ímpar. O hospital ensina isso. Sim. E aí você vê a pessoa que realmente vivencia, a pessoa que cultiva. O hospital traz para a gente essa circunstância. E é aquilo que eu falo, não importa quanto dinheiro você tem, importa o que você fez, o que você construiu. Isso vai fazer diferença. As pessoas que estão ali com você, isso vai fazer diferença. Porque é isso que importa. Sim. Eu acho que você comentou, né, que no hospital a gente começa a dar mais valor à vida. Eu acho que você ainda mais vivenciando esse ambiente oncológico, né, que geralmente parte ali de geralmente uma possível morte ou uma morte próxima, você vivencia isso ainda bem mais forte, né? Não só na oncologia, né? Eu acho que é interessante, até importante ter falado essa pergunta que você fez, porque assim, o pessoal fala muito da oncologia, mas existem várias outras coisas que matam tanto ou até mais que a oncologia. Né? Por exemplo, morre mais gente de infarto do que de câncer. Sim. Né? Então, assim, o câncer, se ele for descoberto num momento adequado, no momento inicial, muitos cânceres têm cura. Se eu estiver dentro de um bom estágio, se eu fizer meu monitoramento, fizer exames anuais, fizer meus check-ups anuais, né? É muito, não que não possa acontecer, porque existem alguns tumores que são extremamente agressivos e, assim, quando ele aparece, ele já aparece destruindo. Até falei contigo antes, meu avô, quando o câncer dele apareceu, ele morreu em 10 dias. Mas um tio meu, que morreu recentemente, sentiu dores em novembro e em janeiro ele faleceu. Então, assim, é muito, muito dependendo do tumor agressivo,
Mas se eu tiver um acompanhamento, as probabilidades disso acontecer, né, diminuem muito. Então eu tenho sim chances, porque assim, eu tenho diversos pacientes que se curaram de câncer. Não foram um, não foram dois. Tem um fato que é importante. Quando eu tenho câncer, eu tenho sim uma possibilidade de ter novamente. Mas eu tenho muitos casos que não tiveram, que não tem, que tem uma remissão total. Lógico que isso é acompanhado, tem que ter muita responsabilidade para falar sobre esse assunto. Mas se a gente pensar, o infarto, por exemplo, é uma coisa que mata muito mais. Né? Infarto, o suicídio. Né? Hoje a depressão, se a gente for olhar o nível de pessoas que morrem com suicídio, e às vezes pelos motivos mais pífios que se possa imaginar. Porque não se cuida da saúde mental. Sim. Verdade. A questão está aí. E a saúde mental, ela é importante em todas essas áreas dentro do hospital. E hoje isso é muito valorizado. Todo o trabalho, né? Acho que a pandemia foi uma coisa terrível, mas ao mesmo tempo a gente percebe a importância de uma equipe multi dentro do hospital. Sim. Principalmente do nutricionista, da fisioterapeuta, de todos. Físio, nutri, fono, TO, terapeuta, todos eles tivemos um crescimento, que eu falo, dentro do trabalho, e perceber sim a importância desse trabalho. E é pouco. Ainda a gente tem muito que crescer. Mas a gente tem potência para isso. Sim. O Brasil tem essa potência. Temos gente para isso. Né? Bacana. Qual é o principal objetivo do psicólogo hospitalar? Qual que é o principal objetivo do psicólogo dentro do hospital? Eu acho que não tem um específico. Eu acho que cada caso, assim, como dentro da clínica, cada caso é um caso. Eu tenho, às vezes, um paciente que está chorando. Eu tenho desde um paciente que está triste porque deixou o gato ou o cachorro, e isso tem que ser levado em conta, sim. Sim. Né? Porque tem uma questão afetiva, sim. Isso deprime. E se eu deprimir, eu diminuo a imunidade dessa pessoa. A depressão diminui a imunidade. A imunidade conta dentro da medicação. Se ele tiver, por exemplo, um quadro de uma imunidade que baixa por conta de depressão, se ele tiver uma infecção, isso vai ser complicado. E entre tantas situações. Às vezes eu preciso estabilizar esse paciente dentro de um contexto psíquico. Quando eu tenho uma crise de ansiedade, que é o que a gente mais tem dentro do hospital, que aliás a ansiedade, ela é o topo hoje da nossa desestrutura social de uma forma geral, e ela se reflete dentro do hospital. Sim. Então qualquer coisa dentro do hospital, as pessoas ficam ansiosas. Primeiro porque eu sou um ambiente hospitalar, a pessoa, eu quero ir para casa. A primeira coisa que elas pedem, talvez. Sim, eu quero ir embora. Desculpa, mas às vezes na UTI é muito mais complexo, porque é mais difícil. Às vezes às vezes o suporte não é para o paciente, às vezes o suporte é para o familiar. Muitas vezes isso acontece também, a gente tem um trabalho junto ao familiar muito forte também, e ele precisa ser feito. Sim. Então você pega em situações, você tem situações que a pessoa está em leito de morte, e você entra numa situação como a gente acabou de contar. Então assim, não tem um motivo principal. Mas principalmente acolher, compreender, intervir e fazer sim uma psicoorientação de forma que essa pessoa consiga lidar com aquele momento dentro daquela circunstância em que ela está. Sim. Vivenciando. E que muitas vezes ela precisa de uma mudança de vida e que ela precisa começar ali, aonde ela está. Pode ser no PA, pode ser num leito, pode ser numa cadeira do hospital, mas essa mudança ela precisa ocorrer. Sim. Que se ela não ocorrer, aquela pessoa, ela teve um aviso, por isso ela está ali.
principalmente quando a gente pega casos de infarto, com uma condição de estresse muito grande, muito trabalho, muita coisa. E se ela não mudar de vida, ela vai morrer logo. Sim. Então, às vezes, você tem esses mal-estar. Né? As tentativas de suicídio, que sempre aparece um caso, sempre tem uma constância dentro do hospital, isso é uma tônica. Na rede pública, a gente tem uma incidência maior de pessoas que bebem muito e vão parar para o hospital. A gente quase não atende muitos casos disso, mas a gente tem muito caso de alcoolismo dentro de hospital, que a pessoa tem aparecido bastante, principalmente pessoas na faixa de 30 a 40 anos com cirrose hepática. Sim. Porque a sofrência, se sofre, você bebe. A moda é a sofrência agora. É assim, né? Se eu tô triste, eu bebo para afogar as mágoas. Sim. Se eu tô feliz, eu bebo para celebrar. Sim. Então eu tenho as duas circunstâncias, e nessa de eu bebo uma, bebo outra, bebo uma, bebo outra, o fígado se compromete. Nós já acompanhei muitos casos de pessoas que infelizmente foram a óbito por conta de cirrose hepática. Sim. Novas, 33, 43, 50 anos. Mas é essa faixa etária aí mesmo. Mas se você pensar na faixa etária, e na pandemia isso cresceu muito. Uhum. Mas a festa, né? Mesmo na pandemia. Na verdade, na festa teve muita solidão mesmo, né? Sim. Os casos da pandemia foram por... Não tinha o que fazer, estava sozinho e comecei a beber. Uhum. É o maior isso que a gente tem, que eu tenho presenciado, né? Sim, sim. E agora você falando de qual o principal papel do psicólogo, mas qual que são também os principais desafios do psicólogo dentro do ambiente hospitalar? Quais são os maiores entraves que vocês encontram dentro desse ambiente? Quando eu cheguei no hospital, nesse hospital que eu estou agora, eu era subordinado a um diretor. Uhum. E aí, eu trabalhava há um mês no hospital e não conhecia o meu chefe. E aí eu falei, preciso conhecer o meu chefe. Bom, né? Fui atrás, né? E aí eu fui conversar com ele naquele momento. Nós tivemos uma reunião e ele me disse assim, olha, até hoje, ele era um médico, eu não sei para que serve psicologia hospitalar. Ô, louco, o visto do seu chefe é duro, hein? É duro. Mas como pediram e insistiram, você foi contratado. Agora você vai ter que me provar o porquê. Caramba, que bucha. Mas muitos profissionais, o porquê disso? É o preconceito daquilo que eu não conheço. Sim, como sempre. Esse é o grande problema que a gente encontra, não só no hospital, mas na própria clínica. É uma coisa que... Lembra a fala da esposa do médico? Eu não estou louca para conversar. Isso acontece. Acontece constantemente com profissionais, às vezes enfermeiros, às vezes técnicos. Hoje melhorou muito, até pela condição, às vezes, de amizade. Né? Hoje eles compreendem isso muito melhor. A pandemia também reforçou isso, de uma forma geral, da equipe multi. Isso se solidificou bastante. Então, a gente sempre vai encontrar preconceito em algum lugar, em algum contexto. Então, esse sempre é um problema. Voltando ali na questão do meu chefe, quando a pandemia... Eu entrei no hospital no meio da pandemia. E aí, quando começaram a surgir os casos mais graves, né? Ele me ligou num sábado à noite, às 10h30, para atender uma situação emergencial que eu não posso descrever por uma questão do sigilo do hospital, né? Que era uma situação muito delicada que a pandemia trouxe. E eu resolvi a questão. Eu consegui resolver a questão. E aí o trabalho começou a ser construído.
Ali Na você verdade, se ele já provou, vinha né? sendo feito. Mas pra ele você se provou. Ali foi. E aí na minha segunda reunião com ele falou assim, muito obrigado, agora eu entendi por que a psicologia hospitalar é importante. É. Que bom que você está aqui. Aí foi o checkmate que você deu nele, né? A ideia não era dar um checkmate nele, mas era fazer o meu trabalho e mostrar por que eu estou aqui, o porquê da psicologia. E foi bom. Para ele foi bom para mim. Foi Sim. bom para ele porque ele pôde ver o trabalho, porque assim, por que ele tinha essa visão? Porque antes de mim tinham 3 profissionais dentro do hospital. E elas não atendiam o hospital praticamente. Ué, E estavam lá há muito tempo. Para você ter ideia, o que as 3 juntas atendiam no mês, eu faço sozinho uns 10, 15 casos a mais. sim, Entendeu? entendi. Tinha uma das 3 que atendia bastante, mas outras 2 não. E aí elas foram demitidas. Só que a visão dele, quando ele chegou no hospital, era referente a essas 3 profissionais. Acho que uma delas até pagou pelas outras 2. Sim. Porque me falam muito bem dessa menina. Uhum. Até hoje. Mas não falam nem o nome, ninguém sabe o nome das outras 2. Ninguém sabe. Se escondeu no almoxarifado, só pode. Na sala. Elas tinham uma sala. Sim. Ficavam lá tomando café. Entendeu? Então, um mau profissional prejudica a imagem E outros. do hospital e da categoria como uma forma total. Sim. Eu conheço vários psicólogos de vários hospitais, por exemplo, o pessoal que trabalha no CEPACO, né, a Patrícia, a Priscila, o Caio, de vários outros hospitais. O meu mestre, que é o Dr. Luiz Gonzaga, que é do Hospital Santa Paula, fantástico. Assim, quando eu olho para aquele homem assim, eu vejo a sabedoria, o que ele me ensinou e me ensina, a forma de olhar para o ser humano, Absurdo. é diferente. Sim. É diferente. A próxima pergunta tem a ver com a questão que você enfrentou com o seu gestor aí, com o seu diretor. Qual a importância do psicólogo hospitalar junto ao paciente? Porque, assim, essa é a pergunta que talvez ele queria que você respondesse por meio das suas atitudes. Então, me responda por meio de palavras aqui. Qual que é a importância sua para o paciente? Para a evolução do paciente. Melhorar a pergunta aqui. Então, do paciente compreender muitas coisas. Primeiro, eu falo assim, a gente fala que não acredita em milagre. Eu particularmente acredito. Mas eu falo que milagre é sempre uma via de mão dupla. Como assim? Para você ter uma transformação, né, que eu entendo o milagre como algo que se transformou em algo que às vezes parece impossível. Para esse milagre acontecer, vamos dizer assim, os médicos, os profissionais vão fazer as partes dele. Aquilo que a pessoa acreditar que é sagrado para ela, mas ela tem que fazer a parte dela. Sim. Entendeu? Sim, porque quando se fala de milagre, a gente pensa em fé. Aí tem a questão de que a fé ela só acontece com a nossa atitude também, com o nosso comportamento. Né? Exato. Né? Quando a gente fala do ser biopsicossócio-espiritual, essa parte da espiritualidade ela precisa ser trabalhada. Sim. Né? E a gente sempre cavuca isso dentro do hospital. Para ver o que esse paciente tem de crença e de credibilidade, porque isso não é uma ferramenta minha. É uma ferramenta dele que a gente vai usar a favor dele mesmo. Dele, lógico. Que é o que a gente faz na clínica. Né? Eu vou extrair daquilo que tem significado para ele, para que ele, diferente da clínica, porque na clínica, como eu vou trabalhar com esse paciente, que aliás é uma diferença importante, na clínica eu vou ter tempo para trabalhar com esse paciente, vou ver esse paciente várias vezes. É verdade. No hospital, às vezes eu vou ver esse paciente uma vez só e acabou. Sim. Nunca mais eu vejo ele. Você tem razão. Na vida. Porque pode ser que ele ou você recebeu alta ou veio a falecer. Então o que eu for fazer, eu vou ter que fazer ali. Sim. Né? Então, assim, é aquele momento, eu só tenho aquele momento. Essa é uma questão. Então, para aquele paciente, eu preciso ser, como profissional de psicologia, eu tenho que ser o melhor profissional do mundo.
Eu Sim. tenho que estudar sempre, eu tenho que estar aberto, eu não posso ter preconceitos, eu tenho que me abrir à necessidade daquele paciente. Uhum. Às vezes tem coisas que uma coisa que a gente vê muito, que as pessoas não compreendem, como por exemplo a tentativa de suicídio. Como é que uma menina linda de 23 anos tenta se matar? Tão bonita. O vazio interior daquela pessoa é tão grande que a pior coisa que você pode dizer para ela é que ela é linda. Uhum. Porque ela não se sente linda. Sim. Ela se sente a pessoa mais horrível do mundo. Ela se sente culpada, ela se sente triste, ela se sente qualquer coisa menos linda. E quando você fala para ela que está linda, na cabeça do depressivo, fala isso para me agradar. Eu não sou nada disso. Uhum. E aí vai piorando a situação dela. Exato. Né? Eu já vi profissionais de psicologia, em momento, chegar, não foi nada não, tá tudo bem com você, vai ficar bem. Você não sabe se vai ficar bem. É a tal da positividade tóxica, né? Errada. Você não pode jamais falar isso para uma pessoa, porque a gente nunca sabe se aquela pessoa vai ficar bem. Quando eu falo milagre, por exemplo, quando eu falo daquele paciente que no leito de morte entendeu a sua morte, isso para mim é um grande milagre. Uhum. Que partiu dele mesmo. Sim. Sim. Do que ele acreditou. Porque como é difícil as pessoas assimilarem a sua própria morte e aceitarem ela. Sim. Né? Aceitar a morte é muito difícil. Claro. Porque ela é assustadora. Uhum. Ela é assustadora. Quando a gente se depara com essa condição, ela nos aterroriza, ela nos desestabiliza totalmente. É verdade. Às vezes uma doença simples, às vezes uma dor de barriga, uma diarreia. Só que ninguém pensa que uma diarreia pode matar uma pessoa. Porque pode. Sim. Eu posso morrer de desidratação. Exato. Eu posso morrer por uma diverticulite. O meu vizinho morreu por causa disso. Uhum. Ele e a esposa passaram mal, comeram um negócio que fizeram mal, ela votou, ele não. Com 42 anos. Sim. Né? Então, assim, nós estamos sujeitos à morte. É verdade. Então, dentro do contexto, por isso que eu preciso ler prontuário, eu preciso olhar para esse paciente, eu preciso estudar o caso do paciente para depois entrar. Uhum. Eu entro e pergunto para o paciente como se eu não soubesse de nada. Claro. Dependendo do paciente, o paciente fala, você leu o meu prontuário? Por quê? Quando o paciente fala isso, ele quer que você tenha lido, ele quer que você saiba quem ele é. Uhum. Aí eu falo, eu li, tem isso. E aí, o que você me fala? Perfeito. O que você entendeu? Sim. Ou eu já falo para ele, dependendo de como eu vejo que ele está sabendo. O que você sabe do seu caso? Aí eu preciso saber o que ele sabe, porque tem coisas que eu não posso contar para ele. Você não pode abrir. Tem coisas que tem que falar com ele ao médico. Perfeito. Né? Então, quando a coisa é uma coisa mais superficial, que o paciente caiu, eu soube que você caiu em casa, aí veio para cá, ou teve uma diarreia, veio para cá. Ok, isso aí o paciente já sabe que todo mundo vai saber. Sim. Quando é uma outra questão... Mais delicada, tem que tomar cuidado. O paciente é um paciente oncológico que não sabe o quadro dele. Aí você vai falar, você tem câncer. Pô, Nem posso fazer isso. Imagina. Não é esse o nosso papel. Exato. Né? Não é o papel do psicólogo dar notícias. Nosso papel principal dentro é o acolhimento. O acolhimento e a compreensão e fazer com que esse paciente compreenda esse momento dele. Uhum. Que Sim. Pode ser passei aqui, passei mal, não tô legal, tô chorando, passou, legal, vou para casa. Ou até uma situação de óbito que é mais complexa que existe. Perfeito. O que seria um tratamento humanizado dentro do hospital? O que seria isso? Muito se fala sobre o tratamento humanizado, mas o que seria na prática? Várias coisas. Não é uma medida, são várias medidas. Ótimo. A primeira é uma questão de empatia, né? Tem uma frase que eu ouvi uma vez que eu acho ela muito, muito profunda e ela tem tudo a ver com o hospital. Que é a frase assim: quando a dor encontra o amor, nasce a compaixão. Eu nem lembro quem é o autor, eu vi isso numa palestra de uma médica. E
ficou muito forte. E então a importância do que quando a gente faz um trabalho dentro do hospital, eu preciso ter amor no que eu faço. Sim. Eu não posso, porque se você não tiver, meu amigo, não é o seu lugar. Porque precisa ter muito amor. Eu preciso amar o que eu faço. Dentro do hospital, a gente tem que amar o que faz. Sim. Seja técnico, seja faxineiros, porque a gente está lidando com pessoas que estão fragilizadas no seu aspecto emocional. Porque às vezes eu não sei o que eu tenho, às vezes eu vou lá, faço 500 exames. E quando é, por exemplo, uma crise de ansiedade muito intensa, que a pessoa vai lá, faz ressonância, faz tomografia, não vai aparecer nada. E ela tem o mesmo sintoma de um infarto. Uhum. Exato. Quando ela tem convulsão por causa de um transtorno de conversão, que é uma coisa que eu só fui ver em hospital, nunca tinha visto isso antes, é totalmente orgânico. É totalmente psicológico, não é orgânico. Sim. E aí você vai, faz exame, pô, o cara não é epilético, o cara não é isso, faz exame de... Não vai dar nada. Uhum. Então, aí entra a empatia, a compaixão, literalmente, por esse paciente. A capacidade de agregar, de trazer familiares, de ter pessoas juntos, de entender esse problema, de fazer com que essa pessoa, por mais delicada que seja essa situação, ela se sinta bem cuidada. Porque ela precisa ser bem cuidada. Perfeito. É ser humano, tratado como humano. E aí vem essa condição de humanizado. Humanização é isso. É o respeito. A pessoa sentir que ela está sendo tratada com respeito e ela está sendo respeitada de todas as formas possíveis. Bem colocado. Bem colocado. Isso é ser humano, então. Um tratamento humanizado. Perfeito. É tratar o humano como um ser humano, não jogado. Né? Sim. Se a gente pensar nos primórdios do hospital, né, pensa assim, os hospitais nos primórdios, como que eles eram feitos? Tipo assim, tinha uma guerra, os caras se matavam, aí o povo que conquistava falava para os conquistados cuidarem dos seus feridos. Imagina o carinho. Uhum. Tipo, eu entro na sua casa, eu quebro tudo e quero que você cuide dos meus doentes. Imagina como é que você vai cuidar desse doente. Uhum. Era assim a coisa. Sim. Né? Os remédios eram tipo, vai lá e toma um chá de quebra-pedra que tá tudo certo. Uhum. A pessoa tem um problema no coração. Sim, entendi. Você tá entendendo? Sim. Durante, né, ou vai lá e benze, passam coisa. Não tô criticando contextos religiosos. Sim. Isso vai continuar existindo. E é bom que exista, porque tem sentido para as pessoas. Mas não no hospital. Sim. O hospital é um lugar de ciência. Sim. Né? Um hospital de ciência. E ela tem que ser vista. E eu acho que é interessante quando você olha um contexto científico de todas as formas. Biológico, social, né? E aí eu coloco a família. Uhum. Psicológico e espiritual. Perfeito. Né? Tem muitos hospitais que vêm pastores, padres, pais de santo, líderes de monges budistas, pessoal da Jurei. Beleza. Por quê? Porque quando eu estou dentro da minha necessidade mais frágil, o que tem sentido para mim é aquilo que me é sagrado. Uhum. Perfeito. E dentro do hospital isso é importante. Sim, bem colocado. Isso é ser humano, é olhar para o ser humano como ser humano. Sim. No começo do podcast você falou muito que também o psicólogo, além de cuidar dos pacientes, também tem ali um contato e um trato com a família do paciente. Como é que funciona esse lado do psicólogo com a família do paciente? Vocês também atuam com eles? Como é que é a atuação do psicólogo hospitalar junto à família do paciente? Normalmente primeiro a gente vai de caso para caso, né? Aquela velha história.
Quando o paciente ele tem uma demanda que ele consegue se comunicar, ok, a gente primeiro escuta o paciente, né? Sim. Quando o paciente não consegue verbalizar, aí a gente procura primeiro já o acompanhante, o familiar, às vezes até um cuidador. Então, a gente chama esse familiar para fora, a gente não conversa com esse familiar junto com o paciente. E aí a gente acolhe e faz a mesma coisa que a gente faz com o profissional, com o paciente. A gente fala para esse paciente, para esse familiar, escuta as angústias desse, orienta, faz um acolhimento e um direcionamento dentro do possível, até para a pessoa também entender o que está acontecendo junto com o seu ente querido, né? Tem coisas que são tranquilas, tem coisas que não. No caso de oncologia, às vezes é uma coisa mais... Teve até um caso muito interessante de um casal que eu atendia. Não conseguia atender o esposo porque ele não falava português, né? Então eu fiz o acompanhamento da esposa e da família. Todo mundo queria vir vê-lo, porque era uma pessoa fantástica, que todos adoravam. E aí eu fazia o acompanhamento no caso da esposa. Ele não falava nada em português e ele já estava também com dificuldade da fala e tal, então ficou mais difícil ainda. Sim. Então a gente acompanhava, mas normalmente o acompanhamento ele não é tão contínuo, né? Até porque, como eu falei, no hospital às vezes atende uma vez só e acabou. Uhum. Mas é mais um acolhimento, uma orientação. O que muda é na hora de evolução, porque eu não faço evolução de familiar. Claro. Eu só falo que eu atendi o familiar do referente ao fulano tal, eu atendi o familiar do fulano tal. O que muda dentro do contexto é esse. Perfeito. Né, fiz um atendimento focado em determinadas circunstâncias para o familiar. Hoje mesmo eu fiz isso. Uhum. Então, é isso. Você me falou de uma situação mais adversa, né? E eu falei de outras situações, mas eu lembrei agora. Eu acho que a adversidade, a coisa mais adversa que a gente enfrentou, não só eu, mas todos nós, foi a pandemia. Sim. Né? Porque, assim, no princípio foi literalmente aterrorizante. Foi né? duro. Foi duro. Porque, assim, você entrava num quarto com uma pessoa que estava tossindo sem máscara, com um vírus que você sabia que podia tirar a tua vida. Uhum. E aí você saía dali sem saber se você estava com aquilo ou não, se você estava levando aquilo para sua casa, para sua família. E sai sem saber como que poderia reagir, porque cada um foi de uma forma. Cada um foi de uma forma, porque ele não tem uma regra. Né? Até hoje ele não tem. Hoje. Né? Mas, então, a pandemia, ela foi assim... ela literalmente, eu acho que a gente ainda vai aprender nos próximos 10 anos o que foi isso. Sim. Mas foi, acho que ninguém estava preparado para aquilo, literalmente. Sim. Então foi a situação mais adversa que todos nós que estamos no hospital enfrentou, não só o psicólogo. Sim, é verdade. É verdade, não foi fácil mesmo. Acho que a situação foi a mais complexa. A gente nunca vivenciou uma pandemia, talvez a outra geração, outro século vivenciou. Nós não. A última foi da varíola lá Sim. Muitos anos atrás. Exatamente. Mais de 100 anos atrás, né? Foi terrível também, mas durou 10 anos, né? Imagina isso. Mas a dinâmica era muito diferente, né? Porque hoje todo mundo vai para todo lugar, né? Verdade. É outra história, né? É outra história. Sim. Outra pergunta que eu tenho, e talvez seja até uma provocação, né? Bora lá. Bora. É que vira e mexe, eu já ouvi de pessoas que já trabalharam no hospital, ou até mesmo psicólogos hospitalares, e que o psicólogo é colocado lá no hospital para ser o faz tudo. Ele quebra o galho o tempo inteiro. Verdade, mentira? E se você pensa um pouco se sim ou se não, me conta o que você acha.
Cara, eu não concordo muito com isso, não. Eu não, também não, mas o pessoal às vezes Não coloca acho. isso pro psicólogo, sabe? Não acho isso, não. Eu não acho. Se eu disser, assim, eu vejo que quem faz muito no hospital, assim, cara, quem mais cuida de pacientes são os técnicos de enfermagem. Eles são, olha, assim, eu tiro o chapéu para todas as categorias do hospital, sabe? Até o pessoal da faxina eu tiro o chapéu, porque toda profissão tem seu mérito, né? Imagina Claro. você chegar no hospital e tá tudo sujo. Cara, não dá. Sim. Né? Todo mundo morre de infecção ali. Todo mundo vai morrer de infecção. Então, todo trabalho ele é muito importante. Não tem um que é mais, outro que é menos. Eu vejo assim. Mas eu não vejo como o psicólogo... Às vezes, nós somos muitas vezes convocados para apagar incêndio. Isso é uma outra situação. Sim. Aí é diferente. Né? Quando você tem uma pessoa que está surtando, uma pessoa... Mas, cara, eu sou psicólogo. Se eu tenho uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade, não sou eu o profissional indicado para isso? Eu tenho que estar lá. Né? Eu brinco muito com os enfermeiros, né? A gente faz uns laços de amizade muito bacana. Eu falo assim, olha, se o paciente tiver uma parada cardíaca, tiver um corte, começar a sangrar, o enfermeiro vai pular em cima do cara, vai ressuscitar o cara, vai dar choque no cara, pode salvar a vida do cara. Ele vai saber o que fazer. Sim. Mas se o cara soltar uma lágrima, meu amigo, o enfermeiro não sabe. Aí o enfermeiro se perde, ele fica desesperado, meu Deus do céu, e agora não chora não, por favor, chama o psicólogo. Sim. E com a gente é o contrário. Né? Se o paciente está lá, ele está chorando, beleza, ele está... Porque está numa crise de ansiedade, não. Você consegue abaixar a ansiedade, você consegue... Mas se o cara der uma respirada diferente ali, chama a enfermagem. Faltou respiração ali, você Fio! Uma vez eu estava conversando com o paciente começou a embolar. O que aconteceu? Ele estava desaturando, a oxigenação dele começou. Foi até na pandemia isso. Ele estava com Covid e começou a desaturar e enfermagem, vem aqui que o paciente está desaturando. Fio, eu não sei o que fazer com isso. Eu nem posso pôr a mão no paciente. Perfeito, bem colocado. Entendeu? Então, assim, é cada um dentro daquilo que lhe cabe. Que lhe cabe. O nosso papel é, sim, acalmar, tirar a ansiedade, fazer com que aquele paciente... Por que ele está chorando? Eu preciso compreender esse choro. Esse paciente precisa compreender por que ele está chorando, por que ele está tendo crise de ansiedade, se vai precisar medicar, se não vai precisar medicar, chamar o psiquiatra. Sim. Às vezes é caso, às vezes não é. Entendeu? Cada um é uma situação diferente. Sim. Você falou de apagar incêndio, né? E aí a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Quando um paciente vem a óbito, são os psicólogos que tem que trazer a notícia para a família, sim ou não? E como isso acontece? Por exemplo, veio o paciente a óbito. Qual que são os procedimentos que devem acontecer que vocês, como psicólogos hospitalares, intervêm? Não, esse não é o nosso papel. Né? Quando o paciente falece, quem comunica sempre a família é o médico responsável pelo paciente. Todo paciente que entra no hospital, ele tem um médico responsável por ele. Perfeito. Se acaso esse paciente vier a óbito, o hospital vai chamar o familiar que estiver mais próximo, que for o responsável por esse paciente até o hospital. Não se fala isso por telefone. Não, né? todas as que eu vi é sempre assim, traz seus documentos e vem aqui. Ou alguma outra circunstância, fala de uma forma mais tranquila. Olha, a gente teve uma intercorrência aqui, a gente precisa que alguém venha aqui. Aí vem. Aí o médico vai chamar e vai dar a notícia. O que acontece... Nem sempre dá para fazer isso. Às vezes dá, às vezes não dá, porque a dinâmica do hospital ela é assim. Eu tenho 198 pacientes de hemodiálise. Eu tenho que atender 5 a 6 pacientes por dia. Né? E ainda tenho que atender o hospital. Então, assim, eu tenho só 6 horas para fazer isso. Sim. Então, nem sempre isso é possível. Às vezes às vezes não é. Né? E nós só somos 2 psicólogos para fazer tudo isso. Então, a demanda é gigantesca. Então, às vezes o médico dá a notícia, a gente conversa. Quando a gente tem um paciente que está em cuidados paliativos, o paciente está declinando,
aí a gente já faz um acompanhamento melhor com esse familiar, porque aí a coisa já toma um outro caminho, né? Aí a coisa fica melhor. Mas quem dá a notícia sempre é um médico, né? Às vezes acontece de você ter um paciente que o familiar está junto quando o paciente acaba falecendo, acontece também, né? Mas normalmente quando se tem que dar a notícia, isso é parte. Sim, e às vezes vocês estão do lado. Às vezes o médico nos chamam, depende de cada caso. Para dar o suporte emocional ali para a família. Às vezes sim, às vezes não. Depende de cada circunstância. Sim. E quando o médico chama para dar esse suporte? Porque ele entende que talvez é uma notícia que vai abalar muito e tal. Sim, vai abalar sempre. Sempre, mas às vezes, não sei, quando ele chama, eu acho que ele sente que o negócio ali tá forte, né? Como é que vocês procedem quando vocês têm que intervir nesse momento? Uma coisa que eu aprendi com esse momento é a primeira coisa é não abrir a boca. Sim. Porque não existe nada que você possa dizer para essa pessoa nesse primeiro momento que vá consolar. Não. E não é a nossa ideia. Então, primeiro a gente deixa a pessoa trazer. Às vezes vão segurar na mão. Eu me lembro, foi um aprendizado muito grande uma vez, que foi meu primeiro atendimento desse no hospital. E eu estava passando, a enfermeira me chamou e falou, essa pessoa, o marido dela acabou de falecer, você pode atendê-la, por favor? Foi assim. Aí eu, e agora, o que eu faço? Não tem essa, né? Eu me sentei com a pessoa, conversei com ela, aí ela colocou a mão dela em cima da minha, eu segurei a mão dela. E a gente ficou uns 15, 20 minutos ali. E eu esperando ela falar, e eu pensando comigo, não vou falar nada, o que eu vou falar? Ela perdeu o marido. Tu vai consolar daquele jeito. Entendeu? Sim. E aí ela passou esses 20 minutos, que pareceram uns 5 anos, foram tensos, e ela disse muito obrigado. Porque às vezes não preciso dizer nada. Sim. Mas eu preciso estar ali. Verdade. Você falou algo que foi conversado aqui também no outro episódio. Eu chamei uma psicóloga que é especializada em luto. E aí a gente entendeu que às vezes você não precisa falar nada, né? Já tive casos de queridos que vieram a falecer e tal. E aí eu sempre ficava meio assim, o que eu faço, né? Não faz. Exato. Aí teve uma vez que eu não fiz nada. Tipo, eu só fiquei ali do lado. E a única coisa que eu perguntei foi, você comeu? E a pessoa não tinha comido nada. Fui lá, busquei um lanche pra pessoa, a pessoa comeu. Era isso que ela precisava naquele momento. Não de alguém dando conselho, falando, vai ficar tudo bem, não. A pior coisa que as pessoas fazem, né, quando a gente cai muito no senso comum, você ouve, foi feita a vontade de Deus e por aí vai, né? Essas são as piores coisas que alguém possa dizer, porque, imagina, né? Tudo bem, quando a pessoa está todo num processo, você está ainda... Mas, cara, você está perdendo a pessoa que você mais ama. Né? Aí você fala para ela que aquilo foi vontade de Deus. Que Deus ruim é esse? Exato. Não começa por esses lados, né? E por aí vai, né? Não, porque não tinha jeito. E várias coisas. Não, foi melhor assim. Melhor assim porque eu perdi a pessoa que eu amava. Quando você pega um filho de 17 anos que sofre um acidente, foi melhor assim? Foi vontade de Deus? Não faz sentido. Desconexo o negócio. Exato. Desconexo. Então, assim, no nosso trabalho, né, nesse momento, é o acolher, é o estar ao lado. É dizer assim, ó, eu estou aqui porque você precisar. Bastou. A pessoa sabe que naquele momento ela não está sozinha, porque o sentimento é do vazio e da solidão. Sim. Você disse isso, ela sabe que ela tem alguém para contar. Mesmo que ela não conte, mas ela sabe. E aquilo passa... Né? Uma certa segurança. E muitas vezes a pessoa vem e fala. E aí a gente vai trabalhar esse luto, se for o caso. Né? Às vezes eu tenho um luto antecipatório, quando eu tenho o caso de câncer, que a pessoa está morrendo. Né? Ou o caso de outras doenças também, que a pessoa, um Alzheimer ou uma demência senil, que a pessoa também está em processo de morte. Sim. Né? E por aí vai, tantas outras doenças. Né? O pessoal fala muito de oncologia, mas tem várias outras doenças que levam isso. Né? E aí você vai trabalhando esse luto
que já é um luto antecipado de uma pessoa que se foi ou de uma pessoa que irá, e eu já estou sofrendo com aquilo. Perfeito. Mas sempre na demanda do paciente, sempre nesse acolhimento. Muito bom. Show. Bem explicado. A gente tá chegando no fim do podcast. Opa! Tá? E assim, a conversa fluiu e eu aprendi muito aqui com você. Porém, não posso te deixar ir embora sem antes, né? Sempre peço para os convidados trazer algum tipo de indicação, seja livro, filme, música, sei lá, qualquer tipo de coisa que você entende que é válido, que vai agregar para as pessoas que estão ouvindo e assistindo esse podcast. Então, não necessariamente precisa ser sobre o tema, tá? Mas fica à vontade para isso. Livro, tem um livro que eu li, ele chama Em Busca de Sentido. Ele é de um neurologista chamado Viktor Emil Frankl. Viktor Emil Frankl criou uma linha de atendimento que é a logoterapia, que é a linha que eu sigo, inclusive, né? Onde ela aborda essa condição do ser biopsico-sócio-espiritual. Ele trabalha isso de uma forma fantástica. Até por isso que eu a sigo, porque eu me identifico com essa condição, né? O mais interessante é que ele é contemporâneo de Freud, né? Ele trocava cartas com Freud e o pai dele estudou com Freud, só que não concluiu, né? Então eles eram muito amigos. E esse livro ele é escrito num contexto de uma pessoa que viveu 3 anos em Auschwitz. E que tinha que ressignificar a sua vida todos os dias. O tempo todo. De uma pessoa que fala que ele está andando e assim, você vai para a direita, você vai para a esquerda. E você não sabia se você ia para a direita, se você ia para a esquerda, se você ia viver ou se você ia morrer. Sim. Porque quem ia para um lado vivia e quem ia para o outro morria. Sim, verdade. E ele passou isso todos os dias. Sim. E tem várias outras circunstâncias que ele traz dessa vivência em Auschwitz. E a logoterapia, ela nasce desse contexto de um neurologista, né? Ele é um médico neurologista, que perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu tudo e teve que recomeçar a sua vida todos os dias. E depois de Auschwitz, ele teve que recomeçar a vida de novo. Sim. E ficou completamente perdido, porque eu volto para um lugar que não existe mais, que está todo devastado, onde eu não tenho mais ninguém, eu sou só eu, não tenho mais meu consultório, o que eu vou fazer da minha vida? Sim. Então é um livro assim muito marcante, porque não é um livro fantasioso, é um livro de alguém que viveu aquilo. Então, ele tem esse contexto de realidade, é um livro fantástico. Assim, você passa a olhar para a vida de uma outra forma, e a questão principal que eu vejo dentro do hospital é ressignificar todos os dias. Sim. Então eu preciso ressignificar o meu trabalho, eu preciso ressignificar a minha vida, o meu casamento, as minhas amizades, tudo. Sim. O tempo todo. Boa. Então esse é um livro. Acho que uma dica para YouTube que eu acho muito legal, que é uma pessoa que eu sigo, que eu admiro demais, né? Ela tem feito uns trabalhos bem bacanas aí, que é a doutora Ana Beatriz. Sim, acompanho. Quem seguir vai ter um bom material, vai ter crescimento psicológico, pessoal, ela fala muita coisa boa e com propriedade. Sim. Diferente de muita gente que fala muita tranqueira por aí. Eu uso até esse termo mesmo porque, né, é o que você falou, né? Então, assim, tem coach que é legal quando ele tem uma formação. Sem formação, a coisa fica mais difícil. Sim. Né? E aí é uma coisa para agregar e não só para ser ela. E aí ela tem essa condição. Acho que a Ana Beatriz é bem bacana. Filme, cara, tem 2 filmes que eu acho maravilhosos. Um deles, inclusive, é turco, que é O Milagre da Cela 7. Esse filme bombou, né? Fantástico esse filme.
E um outro que aí já entra um pouco mais na questão da psicologia. Ah, caramba, me fugiu o nome do filme agora. Ai, será que eu vou esquecer? Puxa vida, estou esquecendo o nome do filme. Ele fala sobre esquizofrenia. Né? Quem faz o ator principal é o Russell Crowe. Eu vou procurar e depois eu te mando. Sim. Né? Até para colocar aí numa edição aí. Vamos pesquisar agora, vamos ver aqui. Sem edição mesmo, vamos lá. Vamos lá. O filme sobre esquizofrenia, o nome do O ator é Russell Crowe. Russell Crowe. Vamos ver aqui. A gente vai achar esse movies, vamos lá. Vamos achar esse aqui filme. agora. É bom, hein? Será que a gente acha que... Deixa eu ver. Vamos achar e sem edição mesmo. Se colocar filme de esquizofrenia, vai aparecer. Uma mente... Brilhante. Perfeito. Uma mente brilhante. A Beautiful Mind, tá em inglês aqui. A Beautiful Mind. Uma mente brilhante. Cara, o filme é muito fantástico. Ele conta a história de um esquizofrênico. A história é baseada em fatos reais, porque Hollywood sabe como é que é, né? Mas super interessante porque o personagem, ele de fato existiu, né? E ele era um gênio. E o cara era tão bom que ele criou um conceito, na verdade, de economia que regiu a economia mundial por 5 anos. Ele é esquizofrênico. E tem um momento do filme que mostra isso. Sim. Então não era qualquer coisa. Claro. Mas ele era esquizofrênico. E tem uma cena do filme que eu acho fantástica. Eu não vou contar o filme todo, mas essa cena acho que vale a pena. Em que o médico fala assim para a esposa dele. Fala assim, ó, pensa numa coisa. Pensa que as pessoas que você conhece, que você gosta, não é que elas morreram, não é que elas foram embora, mas é que na verdade elas nunca existiram. Forte. E para o esquizofrênico, que aí eu pego até uma fala de um esquizofrênico que eu vi num congresso, que ele fala assim, sabe qual é a diferença de um médico, de um esquizofrênico e de um louco? Eu não sei. E ele respondeu, a diferença é que o louco acha que vê e acha que ouve. Eu vejo e ouço. Sim, perfeito. É profundo demais. Sim. Né? Bem colocado. Acho que é isso. Show, maravilha. Valeu. Obrigado por ter vindo mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite, obrigado por esse papo que foi maravilhoso. Foi legal. Certo? E com certeza as pessoas que assistiram, que estão ouvindo esse podcast, se chegaram até aqui, tenho certeza que agregaram para a vida delas e ficamos assim. Então, se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar seu like, de compartilhar com o máximo de pessoas possível. Se você conhece o Eugênio, então gostou do podcast e quer comentar alguma coisa, fica à vontade e vamos nos falar. Até o próximo episódio de Voz Terapia.